O presidente Lula voltou a falar que não reconhece a vitória de Nicolás Maduro na Venezuela, mas também não reconhece a vitória da oposição. Marília Ribeiro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a repetir que não reconhece a reeleição de Nicolás Maduro e nem da oposição. E cobrou transparência na divulgação das atas das sessões eleitorais, além de negar ter relação ideológica com Maduro. O presidente destacou que ajudou muito a Venezuela, mas que Maduro terá de arcar com as consequências das decisões que tem tomado. Então, o que é que nós estamos exigindo? Veja, a Venezuela tinha um colégio eleitoral, era Colégio Nacional Eleitoral, era um Comitê Nacional Eleitoral, em que tinha 3 pessoas do governo e 2 da oposição. Era esse colégio que tinha que dar o parecer sobre as atas. Acontece que o presidente Maduro não ouviu esse colégio, ele passou direto para a Suprema Corte. Eu não estou questionando a Suprema Corte. Eu apenas acho que corretamente deveria passar pelo colégio eleitoral que foi criado para esses fins. Então eu não aceito nem a vitória dele, nem da oposição. Porque eu quero cuidar do Brasil. O Maduro cuide de lá, ele arca com as consequências do gesto dele. E eu arco com as consequências do meu gesto. Alguns países não reconhecem a reeleição de Maduro e entendem que o opositor Edmundo González foi o vencedor. Por outro lado, o Brasil adotou o tom de insistir na divulgação das atas e tenta manter o diálogo com o governo local. Na última segunda, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela afirmou ter acatado a decisão do mais alto tribunal do país de declarar Nicolás Maduro como vencedor das eleições presidenciais realizadas em 28 de julho. A corte também proibiu a divulgação das atas eleitorais que indicam o resultado da votação por zona eleitoral. A publicação das atas que comprovariam o resultado do pleito vinham sendo cobradas pela oposição. Segundo o próprio tribunal, a decisão da corte é inapelável. O Tribunal Supremo também considerou que o candidato da oposição, Edmundo González, está sujeito a sanções por cometer o que foi considerado desacato à justiça ao não comparecer a audiências convocadas pelo judiciário após a eleição. O Conselho já havia proclamado a vitória de Maduro no dia seguinte à votação e outra vez dias depois, no início de agosto. Mas as atas eleitorais nunca foram publicadas. Bom, vamos ouvir o que a Dora Kramer pensa a respeito dessa última declaração do presidente Lula sobre a Venezuela. O presidente Lula fez ontem a sua mais contundente manifestação a respeito da Venezuela até agora. É que, para o padrão do presidente Lula, que sempre foi muito condescendente com a Venezuela, agora ele está sendo firme, porque ele disse pela primeira vez que não reconhece a vitória de Nicolás Maduro. Ok, ele também não reconhece a vitória da oposição, mas ele nunca havia dito que não reconhece assim de modo explícito, ficava só cobrando as atas. Bom, há um evidente estresse nas declarações que o presidente Lula deu ontem a uma entrevista numa rádio da Paraíba. Esse estresse fica muito evidente quando ele diz, por exemplo, que Maduro vai ter que arcar com as consequências das suas atitudes. E também ali a gente nota que o presidente está esgotado e um pouco considerando um fator de ingratidão, porque ele diz: eu tenho consciência plena de que eu ajudei muito, muito e muito a Venezuela. Ele repete isso 3 vezes. É de se perguntar, será que ele está arrependido dessa ajuda? Bom, vamos transferir a pergunta então para a Ana Beatriz Hirsch e para o Mano Ferreira, começando com a Ana Beatriz. Já transfiro para você a pergunta da Dora e acrescento: o que é que isso vai interferir ou de que forma vai ser modelada a partir de agora a relação diplomática do Brasil com a Venezuela? Ana? Eu acredito que o Maduro ele não tem muitas opções. Eu acho que não é tão simples para ele, especialmente nesse momento tão delicado, que simplesmente parta para um contra-ataque e corte relações com o presidente Lula e com o Brasil. Você pode ver que ele até sinaliza isso. Essa semana ele usou um boné do MST, porque ele já está isolado.
O continente e o mundo todo estão contra ele neste momento de muita incerteza. Então, ele não pode simplesmente brigar com todos os seus até então aliados de uma vez e de forma abrupta. Eu acho que ele vai engolir essa declaração calado e eu fico feliz que finalmente o Brasil esteja tomando a postura que dele se espera, de um pouco mais de proatividade contra o que está acontecendo na Venezuela. Antes tarde do que mais tarde, mas eu diria que é muito insuficiente, porque vale lembrar, voltando para a questão sobre o arrependimento do presidente Lula, de que, de fato, ele foi bastante sócio, bastante apoiador do processo de poder, primeiro do Chávez, depois do Maduro, um processo que acabou degringolando para uma ditadura, que o presidente Lula até hoje tem dificuldades de chamar de ditadura. Ele diz que é um regime desagradável, para não dizer que é um regime autoritário e que viola o direito da oposição de existir e, mais do que isso, desrespeita também a vontade popular expressa nas urnas. Todos os observadores internacionais que participaram da observação, o Center Carter e depois pesquisadores, inclusive brasileiros da UFPE, que puderam analisar as atas de votação apresentadas pela oposição, são categóricos em afirmar que, de fato, a oposição venezuelana venceu o pleito. Agora, a diplomacia brasileira fica numa posição muito complicada, porque já foi fiadora do Acordo de Barbados, que previa condições mínimas para uma disputa equilibrada. O acordo foi rasgado pelo regime venezuelano e, desde então, a diplomacia brasileira bate cabeça, não sabe para onde ir, porque já teve a palavra desrespeitada por parte do regime venezuelano. O que eu acho que vai acontecer é um recrudescimento do regime, infelizmente, para a tristeza, sobretudo, do povo da Venezuela.